O Afonso é que, às vezes, trazia pessoas importantes que nem os automóveis de São Paulo vinham a São José com medo do contágio da doença. Então era mais fácil pagar um pouco mais e contratar um carro daqui de São José para ir buscá-lo no Rio ou em São Paulo. E o Afonsinho era o que mais fazia isso, o Afonso Matarazzo. Essa figura fantástica do primeiro corretor de imóveis de São José dos Campos, ele chamava-se Antônio Leopoldino. A gente fala, quando faz um comentário, a gente até comete uma injustiça muito grande quando se fala que ele era um negro de alma branca, como se os negros tivessem alma escura, né? Mas é uma força de expressão da tradicional fala de São José dos Campos. Mas Antônio Leopoldino, ele tinha um escritório ali na Rua 7 de Setembro, bem próximo ali da esquina da Coronel Monteiro. Ele não só era corretor de imóveis, como vendia também móveis usados. Mas era de uma distinção, de uma honestidade, integridade, que a homenagem que deveria ser prestada a ele, não sei se foi, deveria ser feita antes que os mais antigos São José esqueçam. Daí não teria finalidade nenhuma. Uma pessoa formidável. Era um negro grande, boníssimo com todas as crianças. Me lembro que a gente passava, ele conhecia a gente, que eu morei na Rua 7 também, morei na Rua Sebastião, morei no Lago da Matriz, morei na Avenida São José. Ele oferecia balas para a gente. E fazia o comercial. Avisa o seu pai que eu dei uma balinha para você. Com o intuito que a gente fosse procurá-lo no escritório. Mas era uma figura muito amável, muito especial. No período que eu trabalhei em cartório, a gente fazia tudo. O cartório, só tínhamos 2 cartórios em São José, o primeiro e o segundo ofício. Eu iniciei até trabalhando no primeiro ofício, no segundo ofício do capitão Saturnino Moreira Dias dos Santos. Depois passei para o cartório que era do Benedito Pacheco Salgado e depois Felisbino Franco Rodrigues. Era tudo ali na Praça Afonso Pena, no antigo prédio do Fórum. Hoje é a Coletoria Estadual. O que mais se fazia em São José dos Campos, na época, eram os inventários, porque o número de incidência de falecimentos era muito grande. E para cá vinham muita gente rica, e algumas até em estágio final da tuberculose. E, como eram de muitas posses, compravam as propriedades melhores e logo em seguida morriam, né? Em razão da doença. Então fazia-se muito inventário em São José dos Campos. Os processos de inventário eram os mais comuns, mas como São José começou a se valorizar muito com a vinda do CTA, com a vinda de outras empresas, Ródia, então as posses, os terrenos que não valiam nada, principalmente na região do Campos Alemães, começaram a se valorizar muito. Então as questões de posse, as ações possessórias, as ações de despejo, foram as que mais tiveram evidência no cartório. Mas ainda acho que o inventário predominava na ocasião. O comércio era tão fraco que eu posso até me lembrar dos armazéns que tinha em São José. Tinha dos Figueiras, do Figueira Pai e Figueira Filho. O Figueira Pai era na Rua Siqueira Campos. O Figueira Filho é na Praça Maurício Cury, hoje Praça Maurício Cury. Tinha os Frigi na Rua 7, próximo ao Mercado Municipal. Tinha o Laudelino, era ali onde é o Banco Mercantil, era um português fino também. Me lembro das poucas farmácias que tinha em São José, do Bueninho, lá em Santana. Tinha do Luiz Gonzaga, ali na Rua 15 de Novembro. As farmácias da época, eles tinham umas bolas enormes de vidro
com água e figuras dentro que chamava a atenção das pessoas. Os barbeiros de São José tinham aquelas espirais que ficavam virando. Puxa vida, eu me lembro das funerárias, eram só duas que nós tínhamos em São José. Era dos Pinotes, os dois Pinotes, né? A família Pinote. Me lembro da primeira sorveteria de São José, era do Max, ali na Rua 15 de Novembro. Nós não tínhamos outra, era só ali que a gente ia tomar um sorvetinho. Me lembro da casa da família do Luiz Roberto Porto, hoje candidato a prefeito. É na esquina onde é o Banco Bradesco. Depois era a residência da Dr. Dória. Depois era um clube de xadrez. Depois o salão de baile. Aquele prédio foi muito importante em São José dos Campos, era lindo. A sua demolição foi um dos maiores crimes que se cometeu. Outro grande crime cometido foi o Olímpio Catão. Tinha, na parte mais alta da construção, estátuas de um valor incrível, eram estátuas artísticas. Constam que essas estátuas estariam em poder da família do Arnaldo Cerdeira, um ex-deputado, falecido também. Ele morava na Rua 15 de Novembro, ao lado ali em frente às casas pernambucanas, mais ou menos. Depois ele cedeu aquilo em aluguel para a primeira Rádio Clube de São José dos Campos, que foi instalada ali. Ao lado tinha um clube, que era o Claxon Clube, um clube de bailes, um clube fino, de jogos e carteados, né? Depois ali ficou sendo a Casa Diamante. Eu me lembro que nos fundos dessa casa, da Casa Diamante, já na Rua 7 de Setembro, era a casa onde nós morávamos, que era da mesma família Cerdeira. Na Rua 15, que eu me lembro mais da Rua 15, o Cine Teatro São José, puxa vida, o Cine Teatro São José, que hoje é a biblioteca da prefeitura, eu me lembro que a gente ia ao cinema, assistia seriados de escoteiros heróicos, o Zorro, Tom Mix, Tim McCoy, eram os mocinhos da época. Eram tantos, mas não me lembro mais assim. E a gente ia, era comum ir ao cinema nas matinês para ver esses filmes. O Cine Teatro São José tem fotografias da época que retratam bem o que era. Ele tinha as galerias laterais, tinha a plateia, as laterias laterais, que eram os pumas, né? Depois tinha as superiores e lá em cima tinha o que nós chamávamos comumente de puleiro. Era o lugar mais barato do cinema. E o ingresso a esse puleiro não era pela entrada principal, era tão humilhante que a gente entrava pelo bar do Camargo, Pastelaria do Camargo, o lugar onde mais tarde era a Casa Verde. A Casa Verde era uma casa do Louis Sherman. E eu me lembro também, um assunto vai puxando o outro, eu me lembro também da inauguração da Casa Verde. O Altino Bondezan, o nosso queridíssimo Bondezan, sempre foi um poeta desde quando veio para São José. E ele escreveu um versinho para a Casa Verde. Dizia assim: Casa Verde é a rainha pelos preços que mantém. É a casa sua e minha, é a casa que nos convém. Casa Verde tem camisas, Casa Verde tem calçados, Casa Verde tem pijamas para cavalheiros e damas. Esses dois quartetinhos saíram em folhetim por toda a cidade. O Altino era um poeta, um jornalista, um musicista, inclusive. E ele tocava na PL1, fazia as suas saraus.
Ali onde é hoje o Banco Francês, tinha uma travessinha. Ao lado da travessinha era o bar paulistano da família Santos Pinto, ponto de reunião da sociedade nobre de São José dos Campos. Nobre no sentido honesto e honrado. Mais adiante um pouquinho, tinha a loja do Alípio da Silva Viana, um senhor muito distinto, muito simpático, muito elegante. Ao lado dele tinha uma bicicletaria, era a única de São José, eram duas. Tinha esta e tinha do Benítez. Benítez na Rua Maitá. Depois tinha o bilhar do Valdomiro Cursino e depois o Bar 15, Bar 15. E ao lado do Bar 15 o prédio antigo da Associação Esportiva São José. Aquele casarão de janelas enormes, mais tarde demolida para construir o prédio que hoje existe. E que durante muito tempo embaixo foi agência do Banco do Brasil. A minha família é muito antiga em São José dos Campos, família Miragaia. A família Ferri, a data do tempo que meu pai chegou aqui, mais ou menos em 1925, 26, por aí. São José era uma cidade tão deficiente que a minha irmã, Maria, teve que dar luz em Guaratinguetá, porque aqui não tinha. Na ocasião que foi nascer, a única parteira da cidade, chamava Frederica, estava doente, não tuberculose, mas doente, e não tinha outra pessoa que fizesse o parto. Então, papai teve que ir meio às pressas de trem para Guaratinguetá, onde nasceu minha irmã. Eu nasci, como já disse, eu nasci no município de São José, mas fui registrado no município de Igaratá. Eu nasci numa fazenda, próximo da fazenda do Sobrado. As minhas irmãs nasceram em São José. Algumas sob a assistência da dona Frederica e outras do Dr. Dória. Dr. Dória, Dr. Ivan de Souza Lopes. A minha irmã caçula, Lígia, ela nasceu sob os cuidados do Dr. Ivan de Souza Lopes, na Rua 7. Em infância, eu me lembro dos meus amigos. O Pedrinho Davi, o Jaime Davi, irmão, como é que chama? Esqueci. Eu sei o apelido é feio, não quero dizer. O Edmundo Maldos. Eles eram bem mais velhos do que a gente, Maurício Diamante. Mas era um grupo que se dava tão bem com os 5 ou 6 anos mais criança, que éramos eu, o Hermógenes Bicudo, Francisco Penaforte, o Peninha, o José Eduardo Catelli Fonseca, Nilton Corsino, Sérgio Vaz e tantos outros, muitos já morreram. Eu me lembro que o Biriba Boys surgiu de um grupo nosso, do Pratinha, do Sérgio Vaz, do Carlos Carnevale, antigos integrantes de um time de basquete. Sérgio Vaz surgiu o Biriba Boys. Muitos foram aproveitados no conjunto. O Carlos Carnevale, por exemplo, tocava bateria, o Sérgio Vaz tocava piano, o Ramiro tocava violão. A única coisa que eu sabia fazer é tocar pandeiro, mas pandeiro só em conjuntos, não em orquestra, né? De modo que ali eu me lembro, as primeiras vozes gravadas surgiram ali na casa do Sérgio Vaz. Os cantores eram o Pratinha, o Carlos Carnevale e outros mais. A gente fazia fundo musical só. E Biriba Boys, desde então se manteve, graças ao Sérgio Vaz, que é um grande virtuoso. Ele acho que toca bem qualquer instrumento, menos instrumentos de sopro. Ele é muito dotado.
E esse grupo é o mesmo grupo que jogava basquete. A gente jogava basquete, jogava tênis. Nós tivemos um privilégio muito grande de pertencer ao grupo de fundadores do Tênis Clube. Para que vocês tenham uma ideia, eu sou sócio do Tênis Clube número 76. Nós ajudamos a fazer o Tênis Clube. O Tênis Clube inicialmente surgiu de uma ideia do Dr. Florenci. Ele gostava muito de esporte, queria formar um time de basquete e um time de tênis. Como o São José, a associação era futebol e o Esporte Clube São José também futebol, e nenhum clube assim de social, então resolveu-se fazer só aeroclube, para que se pudesse disputar os Jogos Abertos. Dali resolveu-se fundar o Tênis Clube. Inicialmente era quase basquetebol e tênis, depois veio o voleibol. Eu me lembro com tanta saudade porque uma das festas de inauguração do Tênis Clube, que ainda não tinha nada construído, só se estava limpando a área, ainda sobre um muro que estava escrito Estado de Festa Central do Brasil, fez-se uma pista de corrida de 100 metros, que começava na 9 de julho e terminava ao lado da caixa d'água. Nesta pista de 100 metros, eu conto com orgulho, correram comigo, eram 6 corredores. Eu me lembro só do Zé de Paula Ferreira, o Gibi, eu, e mais 3. E eu fui o felizardo vencedor desta corrida de 100 metros. O Tênis Clube surgiu por cessão gratuita da área que seria da Estrada de Ferro Central do Brasil e que mais tarde constatou-se que por força de dispositivos legais o abandono implicaria no apossamento da prefeitura e ela passou a ser dona. E por uma dessas felicidades incríveis da minha vida profissional de escrevente, eu lavrei a escritura de doação da prefeitura para o Tênis Clube desta área. Como também lavrei a escritura de doação do prédio onde hoje é a Faculdade de Direito, ou a Universidade de Direito. O prédio onde está o prédio, o edifício onde está a escola, quem fez a escritura fui eu. Isso marcou muito para mim, eu gostei muito de ter feito isso, porque eu fui aluno da faculdade, fui da 4ª turma, me formei em 63, uma das primeiras turmas, né? E inicialmente a faculdade funcionava na Câmara Municipal, no prédio da Câmara. Quando mudou-se para o prédio novo, eu estava ainda no 3º ano e pude concluir o meu curso lá, no local onde muito tempo passei minha infância. A gente ia caçar rolinhas ali, com estilingues. A gente, por que não, ia roubar frutas também. Ele tinha muitas chácaras, algumas abandonadas, gente que até por morte dos parentes abandonaram tudo, a gente ia roubar as frutas ali naquela região. Da João Guilhermino, existiam muitos palacetes lindíssimos. E acredito até que por exigência desses ricos proprietários dos palacetes ali, é que se mandou plantar aquelas palmeiras imperiais que ainda existem. Porque aquela avenida não havia razão de ser tão larga, tão bonita, se não fosse por prestígio dos antigos proprietários. Meu pai veio para São José dos Campos há pouco tempo, em relação à família Miragaia, que posso garantir, são quase que os fundadores da cidade. O meu tataravô era nascido em São José. O meu bisavô nascido em São José, meu avô nascido em São José, família Miragaia. Oriundos de Portugal. E eu tenho no sangue um pouquinho do índio, porque o meu tataravô era casado com uma índia brasileira. Uma índia tamoio. Dos clubes antigos de São José, tinha o Esporte Clube São José, que antigamente era preto e branco, agora é São José Esporte Clube, é azul, amarelo e branco.
Tinha a Associação Esportiva São José, a veterana, tradicional, várias vezes campeã. Tinha Santana Futebol Clube, do bairro de Santana, e tinha um clube que pouca gente, só os mais antigos vão se lembrar. É o São João Futebol Clube. Olha, São João ficava, vou localizado, é a rua da Ivan de Souza Lopes, é a rua Francisco Antônio Sais, Francisco Paes e Dosano Ricardo. Naquele quarteirão, onde existe hoje uma série de construções residenciais, era o campo do São João Futebol Clube. As cores do clube eram vermelho e amarelo. E calção preto, se não me engano. Mas a gente assistia os jogos de cima do muro. Os moleques encostavam a bicicleta para o lado de fora e da bicicleta assistia os jogos. Por falar em bicicleta, São José dos Campos, naquela época da minha infância, eu acho que tinha por cada jovem da época uma bicicleta respectiva. E era o nosso único meio de locomoção, de passeios e de namoro. Inclusive, namorei minha esposa passeando de bicicleta. Mas a tradição da época era tão rigorosa que os pais da época tinham medo das filhas, ou medo dos namorados da filha. Então a gente, para poder namorar, tinha que sair acompanhado de uma outra pessoa, nunca sozinho. Mesmo porque a sociedade iria comentar. Então a gente sempre a minha cunhada saía com a gente. Então ninguém sabia se eu estava namorando a minha cunhada ou a minha esposa. Mas falando ainda de esportes, deixa eu contar um fato interessante. O São José dos Campos chegou a ter um excelente time de basquete e teve tradição no basquetebol. Mas tudo começou com o entusiasmo do Dr. Florencio, que foi buscar em Taubaté e trouxe de lá toda uma equipe que havia sido campeã dos Jogos Abertos do Interior, em Taubaté. Trouxe de lá o Jurandir, o Edésio, o Hugo e tantos outros, o Pacato. E com essa equipe, juntando os entusiastas de São José, da qual eu fazia parte, formou-se um time de basquete. Esse time teve tanta projeção que foi campeão dos Jogos Abertos, mais tarde Jogos Abertos do Interior, mas trazia para São José equipes de grande nome, Palmeiras, Corinthians, times do Rio como o Flamengo, como o Vasco da Gama, Botafogo. E a projeção foi tão grande do nome do basquete São José dos Campos que nós fomos convidados a participar dos Jogos Abertos de Cambuquira, uma estância Rio do Mineral aqui de Minas Gerais. E eu tive o privilégio de, participando dessa equipe, conquistar o primeiro título de basquetebol fora de São José dos Campos. Olha, minha gente, São José dos Campos hoje é uma potência na região do Vale Paraíba. Se não me engano, uma das maiores cidades do Brasil, em potencial e cultura, de tal forma que tudo se deve ao povo de São José dos Campos. As pessoas que para cá vêm, e que para cá vieram naquela época de desenvolvimento de São José dos Campos, encontraram no povo de São José dos Campos uma cultura privilegiada, uma educação esmerada, e tiveram um convívio tão interessante que se sentiram em casa. Muitos que para cá vieram, muitos dos alunos que aqui se formaram, aqui mesmo ficaram. Não tiveram medo do possível contágio das pessoas, das moças daqui, se casaram, fizeram família, são pessoas de muita tradição em São José dos Campos. Eu mesmo tenho um caso, meu cunhado, casado com a minha irmã Branca, Luiz Carlos, ele é de Curitiba, veio para cá, se formou no ITA, se casou com minha irmã e fez uma família fantástica aqui em São José. Mas tudo isso porque São José dos Campos foi uma cidade
e continua sendo muito acolhedora. As pessoas que vêm a São José, em 15 dias, ou talvez menos do que isso, já fez amizade, já está fazendo parte dos clubes, já está tendo crédito nas casas comerciais, porque esta cidade é uma cidade aberta. Não há a preocupação da tradição, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque a cidade tem tradição, como muitas cidades do Vale do Paraíba deixaram de crescer em razão dessa tradição estúpida. Não se dava nome às pessoas ilustres dessas outras cidades, a não ser das famílias tradicionais. São José não, aqui é uma cidade diferente, é uma cidade aberta, livre. E é por isso mesmo que São José dos Campos é, no conceito de muita gente, uma das maiores cidades da América do Sul. Não estou falando do estado de São Paulo nem do Brasil. Exatamente em razão desse aspecto. Eu amo São José dos Campos. A minha família ama São José dos Campos. E eu acho que vamos morrer aqui mesmo. Muito obrigado.